Boa noite, queridos estudantes do PUERJ Maricá, turma discursiva de Física, como é que vocês estão? Estamos aí iniciando mais uma aula em busca da sua aprovação. Você que vai fazer discursiva de Física no vestibular da UERJ para ingressar no que vem. Então, uma boa aula a todos, boa aula, professor. Obrigado. Vamos lá. Gente, olha só. Essa aula ela não começa diretamente com o tema dela, porque eu ainda estava devendo algumas questõezinhas sobre MUV, tá? Ainda mais essa de gráfica aí eu quero te mostrar. Vamos fazer essas questões e vamos passar nossos lançamentos horizontal e oblíquo que eu queria mostrar especialmente para vocês. Mas antes, repara, todo mundo com as questões aí? Vamos colocar a primeira questão, a questão 7, para a gente poder já mostrar para vocês um estilo de questão que, se vier, pode ser bem problemática e pode ser muito simples. Tá? Vamos lá. Então, questão 7. Olha só, hoje eu estou com altas tecnologias com a gente aqui, porque nosso amigo aqui, o Sabá, que arrebenta. Questão 7. Um trem do metrô passa do repouso, então V0 igual a zero, de uma estação A, acelerando de maneira uniforme. Então, ele acelera, ele não está andando com o movimento uniforme, ele está acelerando, ele está aumentando a velocidade. Deixa eu tirar esse troço aqui da frente. Pronto. Num certo instante, que ele não diz qual é, ele vai de acelerar e passa a frear uniformemente. Então, ele acelera e depois freia. Tá? Até parar numa estação B, que está a 600 metros de ar. Então, ele acelerou, não sei quanto tempo, freou não sei quanto tempo e andou 600 metros e parou. Acelerou e parou. Muito bem. A duração total desse movimento foi de 1 minuto, 60 segundos, para poder usar o padrão internacional. Porém, não se sabe durante quanto tempo o trem acelerou e quanto tempo ele freou. Não se sabe quanto tempo ele ficou acelerando e quanto tempo ele ficou freando. Ainda assim, eles pedem, calcule a velocidade máxima que o trem atingiu em quilômetros por hora nesse movimento. Olha só. Deixa eu te fazer isso fácil, tá? É que vai provar para você uma coisa importante. Esse V máximo, seja qual for o tempo que ele acelerou, ou qual for o tempo que ele freou, vai dar no mesmo. Mas para provar, você tem que mostrar uma coisa especial. Então, bota para mim aqui, na grande, para eu poder mostrar como é que sai esse problema. É um modelo especial de problema para você poder, se ele vier, você arrepia nele. Olha só. Gente, o famoso gráfico velocidade, tempo. Eu vou colocar aqui, tá? O que acontece com a velocidade ao longo do tempo para todo o movimento. Olha aqui, ó. Velocidade, tempo. Vou usar o tempo em segundos, que é o padrão, e vou usar o V em metros por segundo. Como ele pediu em quilômetros por hora, no final eu passo, você sabe como é que faz. E que diz a questão? Diz que ele acelerou, partindo do V0 igual a zero. Não sei quanto tempo ele acelerou. Muito bem. Aí, num certo instante, ele começou a frear. E parou exatamente na outra estação. Levou 1 minuto andando. Ou seja, 60 segundos, certo, gente? A pedida é qual o valor da velocidade máxima que ele atinge. Olha bem, mas, Ricardo, como você sabe que o gráfico é esse? Não sei. Você conhece o seguinte, a gente sabe que essa área representa o deslocamento, representa o delta F. Tá? O produto de todas as velocidades por todo o tempo do movimento. Toda a velocidade de todo o tempo multiplicada dá o delta S, e é aquela área. Repara, a área e a distância que ele andou
vale 600 metros, se eu não estou enganado. Acho que é isso. A voz está mal a beça hoje. Mas assim, Ricardo, como é que eu sei que o gráfico é esse? Eu te falei, não sei. Mas olha só, quem é a área de um triângulo? É base vezes altura sobre 2. A altura é o que eu estou querendo, que é, no fundo, a velocidade máxima. Fazer assim, ó. V máximo. É essa altura. A base eu sei que é 60 e a área é 600. Pensa bem, seja qual for o gráfico que eu vou fazer, a área tem que ser 600, que é a distância que ele andou. A base tem que ser 60 segundos. Ou seja, qualquer, qualquer triângulo que eu faça aqui, por exemplo, acelerador durante pouco tempo, freou um tempão. Esse triângulo tem que ir até a mesma altura, porque se a área base vezes a altura sobre 2 e a base eu tenho, a área eu tenho, só existe uma altura que satisfaz. Ou seja, se eu fizer um gráfico com pouco tempo acelerando, não importa a altura máxima, que é a velocidade máxima, vai dar no mesmo. Eu posso fazer esse gráfico, tá? Meio a meio. Bem, não importa o jeito que eu vou fazer, como eu tenho uma área dada e tenho uma base, só existe uma altura que satisfaz a esse sistema, ou seja, faça eu o gráfico que fizer, a velocidade máxima tem que ser a mesma. Então acabou. Porque olha só, a área é 600, é triângulo, é base, que é 60, vezes a altura, que é a velocidade máxima, sobre 2, aí o triângulo. Então, acabou. Olha só. Contei aqui. 60 sobre 6 dá 10, vezes 2, vezes máxima, dá 20 metros por segundo. Como ele pediu em quilômetro por hora, é só multiplicar por quanto mesmo? 3,6. No caso de metro por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar. Ou seja, isso vai dar o famoso 72 quilômetros por hora. Esse problema por gráfico é muito fácil. Vou tentar fazer por equação, vai levar uma semana tentando provar isso aqui. Porque dá para provar, mas é complicado. A companhia não tem que provar grande coisa, porque se a área é 600 e a base é 60, só existe uma altura que satisfaz a essa área. Ou seja, qualquer gráfico que eu faça de triângulo aqui serve para calcular o V máximo. Entendeu? Então, velocidade máxima, 72. Gostou desse? É interessante, né? Ah, e se você tivesse que provar isso, você ia ter sérios problemas se não fosse o gráfico. E o gráfico acabou com o problema, rapidinho. Tá bom? Então, mais uma tentativa, mais uma coisa que pode aparecer. Tá? Agora, vamos usar um outro aqui. Tá? O 7 já foi, gente. Se tiver alguma dúvida, fala para mim. Entra, fala comigo. Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Porque eu dei, Davi, a área é aqui o ΔS, que é V vezes T. É a área. Só que não é V vezes T exatamente, porque não é V constante. Mas, no fundo, a jogada é a seguinte. Tá? Quem é esse ΔS? Para falar sério, ele é a integral de 0 até t da função de V dt. Isso é que é essa área. A gente não pode estar falando isso, senão você vai ficar nervoso. Tá? Mas essa área sempre representa o ΔS, sempre representa a distância que o cara andou. E está dizendo que o problema é que ele foi da estação A, foi para a estação B, e a distância era 20 centímetros. A distância que ele andou é a área do gráfico. Gráfico VT, a área é sempre ΔS. E aí você faz um monte de coisas com ele facilmente, tá? Sem se perturbar.
esse gráfico arrebenta nos problemas. Depois eu vou fazer uma aulinha especialmente sobre ele, para você ver como é que ele faz. Ele resolve o problema com a facilidade danada. Tá? Falou? Tudo bem. Agora vamos lá. Uma armaçãozinha, uma coisa que eu vou querer que você entenda, tá? Porque eles podem tentar armar para cima de você isso e não é tão difícil assim. Tá? Então, repara, a sétima está feita, vou apagar pela área. E vamos num outro probleminha aí de cinemática, bem conhecido, bem manjado. Folhinha melhor. Vamos lá. Bom, você já vai ter feito isso na quarta-feira passada, que teve aquele temporal maluco, né? Vamos lá. Questão 8. Um balão sobe verticalmente, com velocidade constante de 10 metros por segundo. O balão está subindo. Está subindo com 10 metros por segundo. O indivíduo no interior do balão abandona uma pedra para fora dos limites internos, ou seja, ele estava assim no balão, e aí, naquela gaiolazinha que tem ali, ele vai abandonar uma pedra, tá? De dentro do balão, tá? Para fora, para cair. Quando ele está passando pela altura de 75 metros, ou seja, em 75 metros, o cara botou a mão para fora assim e largou uma pedra. Tá? Muito bem. Considerando o movimento da pedra como livre de atritos, e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o tempo necessário para que a pedra chegue ao solo. Primeira coisa a dizer. Tá? Vamos botar um referencial e obedecer ao nosso referencial. Normalmente, referenciais de altura costumam ter o zero no chão, o zero aqui no chão. E aí, o referencial de altura em metros, orientais de baixo para cima. A pedra foi abandonada da altura de 70 metros. Mas dentro do balão. Tá? Aí ele quer saber. Tá? 75, 76, desculpa. Obrigado. 75. Tudo bem. Ele quer saber, tá? O tempo para chegar no chão. Aí eu pergunto a você o seguinte: quer que você viu isso? Quem é a velocidade inicial da pedra? É zero? É 10. Isso, Davi. Porque ela. O cara estava no balão. Então a pedra está subindo junto com ele. Quando ele larga, ela primeiro sobe um pouquinho, para e depois o quê? Desce. Ela não desce direto. Ah, mas de dentro do balão, de dentro do balão eu vou ver ela descer. Você vai ver ela descer porque você está subindo. Mas a coisa é assim, ó. Eu estou com a minha mão subindo. Se eu largar, opa, não está subindo. Se eu largar, ele primeiro sobe um pouco e depois desce. O corpo tem a velocidade de onde ele está. Ele vê na tua mão e a tua mão está contigo, e você lá no balão, está todo mundo subindo a 10. A pedra tem um V inicial, um V0 de 10 metros por segundo para cima. Então ela primeiro sobe e depois desce. Tá? E aqui vai ter uma coisa para a gente fazer. Tem gente que não sabe e que
é fundamental que você saiba. Por exemplo, às vezes eu vejo gente falando o seguinte, deixa eu só beber um pouquinho aqui, porque a voz está estranha. Ah! Como é que é? Isso. Olha só, ele está nessa velocidade onde ele está aí, ele está com essa velocidade. Na hora que eu solto ele não está parado, ele está subindo junto comigo, subindo junto com a minha mão. Então, olha só. Só que eu escuto as pessoas falarem coisas assim, quer ver? Ah, para cima G é menos, para baixo G é mais. Isso não existe. G é para baixo. Se o teu referencial está para cima, ele é contra o referencial, ele é menos. Se o referencial está para baixo, eu posso fazê-lo mais. Agora, você não pode fazer subindo um G e descendo o outro. Porque, olha só, o movimento é uniformemente variável. A aceleração dele se mantém constante. Como é que você vai fazer uma aceleração para subir e outra para descer? É uma só. E a equação que você faz, ela sobe e desce. Não precisa mudar de equação. Repara, aqui eu estou com um problema, o referencial para cima. Então, se o G ele aponta para baixo, ele é contra o referencial, então ele vai ser menos 10. Vai dizer assim, na subida e na descida, sim. Quem muda de sentido é a velocidade. E subindo é positiva e descendo é negativa. Diz para mim, uma aceleração negativa pode acelerar? Pode. Uma velocidade negativa. Quem é a aceleração que acelera? É a que tem o mesmo sinal da velocidade, não importa qual. O V mais, a aceleração mais, acelera. A aceleração menos freia. Se o V for menos, a aceleração menos acelera e a aceleração mais freia. Por quê? Porque se você está em menos 10 e bota mais 5, tu vai de menos 10 para menos 5. Tu vai dizer assim, o número aumentou, tá? O número aumentou, mas a velocidade diminuiu. Ela foi para zero. Quando eu boto uma aceleração positiva num V negativo, ela freia o sistema. Se eu boto uma aceleração negativa num V negativo, ela acelera menos 10 vai para menos 20. E isso é andar mais rápido. Ou seja, não tem que fazer uma equação para subir e outra para descer. Olha bem, ó, esse movimento. Equação da posição no tempo. S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT2. Acompanha. Substituindo. S igual. Posição inicial. 75. Fim inicial. 10. 10T. Aceleração negativa. Menos 10. Então, menos 10 sobre 2. Menos 5. T ao quadrado. Atenção, senhores. Essa equação sobe e desce. Não precisa de mudar de equação para poder subir e descer. Olha só. Se você botar aqui, só para fazer um teste, o t igual a 1, em 1 segundo ela vai subir. Eu botaria t igual a 1, t igual a 1. Vai, me ajuda? S é igual a 75 mais 10 vezes 1. 10 menos 5 vezes 1 ao quadrado. Olha aqui, ó. Mais 10 menos 5, 5. Com 75, ele foi para 80. Em 1 segundo. Só que ele só tinha 10 para subir. Já acabou o 10 dele. Em 2 segundos ele está descendo. Ele vai voltar. Quer ver? Vamos botar aqui. T igual a 2. Vamos lá. S igual
75 mais 10 vezes 2, 82, 20, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20, mais 20 menos 20, 0. Ele voltou para 75? 65 foi 80, voltou para 75. Quer continuar? Olha aqui, ó. 5 a 3. Olha lá. S igual 75 mais 10 vezes 3, 30, menos 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45. Olha lá. 75 menos 45 dá 30, com mais 30, 60. Está vendo que a perna está descendo? A mesma equação sobe e o quê? Desce. Não precisa trocar de equação para subir e descer. Tem gente que faz assim, faz uma parte subindo, outra parte descendo e leva meia hora para fazer. Não precisa. Aquela equação sobe e desce, é só você saber usar. Então, por exemplo, diz para mim, apagando isso aqui, como é que é o comportamento dessa partícula? 175, sobe e depois desce. Aí ele perguntou o seguinte: em quanto tempo ela vai estar no chão? Senhores, chão é S igual a 0? Chão, ele sobe e depois desce. Eu quero saber em quanto tempo ela vai estar no chão. O que eu vou fazer? Faço S igual a 0, vai ficar assim. 0 é igual a 75 mais 10t menos 5t2. Vou simplificar isso aqui, simplificar por menos 5 para poder ficar o T2 positivo. Por menos 5 vai ficar T2 menos 2t menos, peraí, dá 15, né? Menos 15 igual a 0. Vê se concorda. Simplifiquei por menos 5. Vai dar T2 positivo, 10 por menos 5 menos 2, 15 por menos 5 menos 15. Vamos fazer essas contas? Vamos fazer o normalzinho? Tá? Quanto vai dar esse T? O T no chão, o T para o S igual a 0. É só perguntar, eu quero S igual a 0? Vamos para ali, ó. Quanto vai dar? Vamos lá. Menos B, 2, mais ou menos raiz quadrada. B2, 4, menos 4AC. 4, o A é 1, o C é menos 15, daria menos 60. Com o menos da conta, mais 60. Sobre 2A. Aqui dá 64 a 8. 2 menos 8 vai dar um tempo negativo, não interessa para a gente. 2 mais 8, 10. 2 mais 8, 10 sobre 2. 5 segundos é a resposta. Se você botar 5 segundos aqui, vamos lá, 75. 5 vezes 10, 50. 5 ao quadrado, 25. Vezes 5, 125. 75. Mais 50, 125. Menos 125, 0. A pedrinha chegou no chão em 5 segundos. Fala, Joana. Deixa eu ver aqui. Professor, só não entendi por que é menos 5t. O senhor pode falar? Menos 5t. Aonde? Aqui Por no que 2? por que a gravidade vira menos 5 ao invés de mais? Porque é um meio já. A fórmula é um meio já? Sim, mas por que a gravidade está fazendo força contra?
Repara, na subida ela está. Na descida está fazendo a favor. E a equação está correta, porque na subida o G é menos e o V é mais. Na descida, o G é menos e o V é menos. Aí acelera. Ela freia na subida e acelera na descida. E não precisa mudar de sinal. Não, porque se você mudar o sinal da aceleração, o movimento não tem mais aceleração constante, ele não é mais uniformemente variado. Entendi. É que eu tinha feito t ao quadrado positivo. Aí tinha dado o resultado errado. Mas é o que eu estou te falando. Não pode, porque se está botando o referencial para cima e o G é para baixo, ele tem que ser negativo. Ele é contra o referencial. Entendi, obrigado. Vê bem, ó. Vê bem. Quer ver? Esse filho já acabou. Já tem igual a 5. Tá? Eu acho que a Joana escreveu alguma coisa aqui. Deixa eu olhar aqui, ver se tá. Peraí. Não, Joana, não é velocidade constante. O V, na subida é positivo, na descida é negativo. Na subida ele tem uma aceleração contra, na descida ele tem uma aceleração a favor. E não precisa mudar de sinal, porque a mesma aceleração que freou na subida vai acelerar na descida. Tá? Quer ver? Olha só, deixa eu mostrar um negócio. Vou apagar isso aqui. Olha só, para usar esse apagador está difícil, o pano está melhor. Reparei, isso uma mania que as pessoas têm de, ao invés de ensinar física, que ensinam umas coisas malucas. Olha só, quer ver? Eu vou jogar um copo para cima, com um V de 30 metros por segundo, tá bom? Tudo bem? Joguei o copo para cima. Ela com V de 30. Olha bem, ó. O G é para baixo. O G é de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos botar o referencial para cima. O V inicial é positivo, vai subir, vai parar e vai voltar. E o G é negativo. Que é a equação do sobe e desce desse movimento? Olha lá. S é igual. S0 é o chão. É zero. Não preciso botar. S0 é igual a zero. V0. 30T. A aceleração é para baixo. Referencial para cima. Então, vai ficar menos 10. Como é um meio de A, menos 5T2. Tem gente que acha que essa equação só serve para subir. E depois, para descer, vai ter que usar o A positivo. Não vai. Não vai. Ela sobe o quê? Desce. Para isso, era uma parábola. Assim. Se você mudar de final a aceleração, a parábola não fica assim. Repara, é uma coisa totalmente lógica e que as pessoas dificultam a toa. Que não é um negócio? Vou jogar para você aqui, ó. Vou fazer aqui uma tabela. Com tempo e posição. Eu sei que quando T é igual a zero, essa é igual a zero. Ele sai do chão. T é igual a 1. Ele está subindo. Bota aqui. 30 vezes 1. 30. 5 vezes 1 ao quadrado. 5. 30 menos 5. 25. Ele vai subir 3 segundos, vai perder de 10 em 10. Olha aqui, ó. T é igual a 2. 30 vezes 2, 60. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 4, 20. 60 menos 20, 40. Está subindo, olha lá. 0, 25, 40, está subindo. 3. 30 vezes 3, 90. 3 ao quadrado, 9. Vezes 5, 45.
90 menos 45, até aqui ele subiu. Porque você vai ver, vai começar a descer. Vai começar a descer, claro que vai. O V ele sai 30. Ele perde de 10 em 10, em 3 segundos ele para, vai voltar. Por isso, mudar de equação? Claro que não. Quanto tem igual a 4? Vamos lá. 4 vezes 30, 120. 4 ao quadrado, 16. Vezes 5, 80. 120 menos 80, 40. Começou a descer? Olha lá. Tem igual a 5. 5 vezes 30, 150. 5 ao quadrado, 25. Vezes 5, 125. 150 menos 125, 25. Agora eu vou voltar para o chão. 3 para subir, 3 para descer. Tem igual a 6. 30 vezes 6, 180. 6 ao quadrado, 36. Vezes 5, 180. 180 menos 180, 0. A equação sobe e desce. Não precisa uma para subir e para descer, está errado. Aquela frase, para cima, G menos para baixo, G é mais, é um absurdo. Você pode usar o G mais para baixo? Pode. É só botar o referencial para baixo. Mas aí quando subir vai ser o contrário. Vão, Davi, certo? Se o V é menos e o G é menos, ele, numericamente na matemática, a impressão está decrescendo. Mas como a velocidade está aumentando, se você tem um V de menos 10 e bota menos 10, menos 10 menos 10 é menos 20. E se ele andar mais rápido? Não ia andar mais devagar? Certo? Então, a aceleração negativa freia o V positivo, acelera o V negativo. A aceleração positiva acelera o positivo e freia o negativo. Tá bom? Então, a mesma equação, sobe e desce. Não precisa fazer uma para subir, outra para descer. Aliás, se fizer isso, vai mudar a aceleração de movimento, que tem aceleração constante. Como você pode dizer que o MV tem aceleração constante se você muda ele, uma hora para ele é mais, outra hora ele é menos? Não pode ser, pô. Tá? Vai te ajudar muito em outros aspectos aqui que você vai ver. Bom, aí, agora nós vamos fazer um negócio que muitas vezes as pessoas dizem que é necessário usar o vetor para isso. Eu até vou falar, vou citar, mas sempre a necessidade. Olha só, o famoso lançamento, primeiro, o horizontal. Lançamento horizontal. Alguma coisa assim, ó. Algo que tem um V inicial horizontal. Por exemplo, que tem uma mesa, tem uma certa altura aqui, um precipício, sei lá o quê. Vamos ver várias situações. E um corpo tem um V inicial assim. Um V inicial horizontal. Tá? Ele não está subindo, ele não está descendo a princípio. A princípio, ele está só andando para a direita. Muito bem. Quando ele perder contato com esse plano, ele passa a partir daqui, além de andar para frente, cair. Ele anda para frente e cai. Ele faz uma trajetória assim. Eu vou dividir em duas partes.
a parte que ele anda para frente e a parte que ele cai. Tá? Eu quero que você entenda que, enquanto você não entender isso, você decora, mas você não entende a física. É isso aqui, quer ver? Andando para frente, aqui, se não estiver atento, não vai ter nada atuando nele horizontalmente, nem a favor, nem contra. Ele tem um V para lá. Se puder acelerar, alguma força, algum agente tem que puxar ele para frente. Não tem ninguém puxando ele, só tem velocidade. Força não tem. Nem para frente, nem para trás. Então, andando aqui, ele vai andando com um V constante para frente. E esse V é o próprio V0. Não muda. Isso aqui, ó. Se eu olhar essa quebra, lembra? Esse cara vai estar na minha mão, eu vou estar andando. Se eu for estar andando, ele vai ter um V para frente. Eu vejo ele cair reto. Por que eu vejo ele cair reto? Porque eu estou andando junto com ele. Os dois têm um V horizontal. E aí eu vejo só a verticalidade. Você não. Você me vê largando esse cara aqui e pegando lá na frente. Eu não. Eu vejo ele cair em linha reta. Ou seja, para mim, é uma queda livre, para baixo, vertical. Quando ele cai, junto com isso, existe um V horizontal que você daí está vendo. Eu, se estou andando junto com ele, não estou vendo, eu estou vendo ele cair em linha reta. Imagina no ônibus. O ônibus está andando, tá? O ônibus está andando. Você, dentro do ônibus, está andando, você vai assim. Você vê o cara cair em linha reta. Mas o ônibus está andando. Para quem está lá fora, esse cara, além de cair, anda para frente. Tá? Ou seja, para quem está lá fora, ele anda para frente e cai. Então, você dentro do ônibus, ele só cai. Porque você e ele têm a mesma velocidade horizontal. Um não vê o outro andando, tá? Como se o cara do teu lado sentado tivesse parado. Ele está parado em relação a você. Mas você e ele estão andando em relação a quem está lá fora. Ou seja, esse cara desce para quem está andando junto com ele. Para quem está aqui fora olhando, além de descer, ele para frente, ele faz isso. E eu posso separar os dois movimentos. Esse aqui, uniformemente variado. E esse aqui, uniforme. Porque na vertical existe aceleração. Na vertical existe a gravidade que faz ele acelerar. Na horizontal, não. Então, como é que se faz esse movimento? Pensa bem. Horizontalmente. Horizontal. Na horizontal, ele anda em movimento uniforme. Ele vai ter um valor aqui, X, ou um alcance. E esse alcance, já que é ΔS igual a VT, porque é V constante, esse alcance vai ser a velocidade horizontal vezes o tempo. Isso aqui, em movimento uniforme, ΔS igual a VT, que ele anda para lá com um V constante. Agora, na vertical, a vertical é movimento uniformemente variável. A vertical tem gravidade. O que eu vou fazer? Não vou usar negativo. Vou fazer assim, ó. Já que é só descida, não tem subida, eu vou fazer um eixo assim, para baixo. Como se aqui tivesse o zero, ele descesse uma altura H para baixo. Se eu botar o eixo para baixo, a aceleração a favor dele é positiva. A equação é S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT2. Vou escrever aqui. S igual a S0
mais V0T, mais 1 mês de T2. Que equação é essa? A altura que ele cai é a posição final. Essa é a altura que ele cai. A inicial eu fiz igual a zero. Agora, presta atenção. Essa velocidade tem que ser do eixo Y. Enquanto aqui é do eixo X, aqui é do eixo Y. Existe V inicial em Y. O V inicial do lançamento é todo em X. Não tem Y. Ele vai ter Y depois que ele começar a cair. Mas, a princípio, o V inicial dele em Y vale zero. Ele só tem V horizontal. Então, isso aqui em Y vale zero. Aí vai ficar 1 meio de A, 1 meio de 10, 1 meio de G. 5T2. Deixa eu ver direitinho. Acompanha. O que as duas equações têm em comum? O tempo. Porque o tempo é o mesmo. Tanto para andar para frente, quanto para andar descendo. Isso aqui, ó, vai ser 1 meio de 10, que é o G, que é a aceleração, T2. Ou seja, olha a equação. A altura que ele cai é igual a 5T ao quadrado. Se o T é o mesmo aqui embaixo. Resultado. Se você der a altura, você tem o tempo. Quanto tempo aqui tem o alcance? Se der o alcance, você tem o tempo. Quanto tempo aqui tem a altura? A coisa, basicamente, fica em torno do seguinte. Olha bem. Vamos colocar número aqui. Colocar número. Tudo bem. Repara. O corpo é lançado horizontalmente, com um V de 10 metros por segundo. E a altura que ele foi lançada, em relação ao chão, foi de 45 metros. Ele vai fazer o lançamento dele. Aí eu quero te perguntar, qual o alcance desse lançamento? Qual o alcance? Repara, você tem a altura? 45 metros? Bota lá. 45 igual a 5T2. Para tirar o tempo de voo. 45 sobre 5, 9. P ao quadrado igual a 9. Tempo de voo, 3 segundos. Agora, quem é o alcance? Ele anda para lá com 10. E esse 10 se mantém constante, porque não existe força nenhuma em X, só tem força em Y. Não tem força na queda. Na horizontal não tem. Não tem ninguém empurrando nem puxando. Então o V10 se mantém constante. Ora, se o V é 10 e o tempo é 3, o alcance é de 30 metros. O que você achou? Dá para entender? Se eu te disser qual é o alcance, você vai ter o tempo que ele voou para frente. Esse tempo é o mesmo tempo que ele desceu. Já ali embaixo vai ter altura. Isso não tem nada demais. Desde que você entenda que ele faz duas coisas. Ele desce como se fosse em linha reta. Repara, o tempo dele de descida é o mesmo de um outro que você abandona do repouso e caia direto em linha reta. O tempo é igual. Dentro do ônibus, quando você faz ele descer assim, você não está contando nada, você está calculando um tempo de descida igual ao que você calcularia lá fora, na praça, na pracinha, fazendo assim. Dentro do ônibus, tempo de descida. Fora do ônibus, é o mesmo tempo. Não faz nenhuma diferença eu
olhar isso aqui parado, ó, ou em movimento, não tem problema. E com isso, você mata a pau esses lançamentos oblíquos, mata a pau, tá? Não tem nada de fantástico, não tem nada de tão difícil assim. Agora, você entende o que está fazendo. Agora, por exemplo, Davi, eu estou usando o G igual a mais 10 aí, não estou? Por quê? Estou botando o referencial para baixo, de propósito, porque quem escolhe sou eu, o referencial, para usar o V positivo e o A positivo. Não tem que usar negativo aí. Tá? Só é bom usar negativo quando você sobe e desce, porque aí um vai ser mais, outro vai ser menos. Agora, se você só desce, pode botar o referencial para baixo de uma vez. Pronto, não tem problema nenhum. Tá? Vamos fazer problema com isso aqui. Não esquece. Na horizontal, movimento uniforme. Na horizontal, VD, o alcance. Na vertical, uma queda livre com H igual a 1 meio de AT2. Pronto. E você tira o tempo, joga lá, tira o alcance. Ou então, joga o alcance, tira o tempo. Daqui tira a altura. Ou vai ou volta, ou um ou outro, mas os dois juntos vão matar o problema para você. Tá? Então, tem que lembrar disso aqui. Eu vou deixar aqui no cantinho, porque quando eu lançar assim, ó, assim, obliquamente, eu vou treinar demais. Ao invés de só descer, ele sobe e desce, pronto. É a mesma coisa. E o X se mantém o quê? Constante. Tá? Você vai ver como é fácil. Sim, essa aqui é. A do espaço em movimento uniformemente o quê? Variado. E essa aqui é do espaço em movimento uniforme. O V horizontal é constante, o V vertical vai crescendo. Depois, a gente vai fazer subindo e descendo, que é a mesma coisa. Repara, eu vou botar aqui, ó. Lançamento horizontal. A altura vai ser 1 meio de GT2. Como o G praticamente sempre vai ser 10, vai ser 5T2. E o alcance é o V de lançamento horizontal vezes o tempo. E o tempo é o mesmo nas duas equações, é claro, que o tempo que ele leva para ir para frente é o mesmo tempo que ele leva para descer. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer atenção. Deixa eu pegar aqui a minha, enquanto isso, botar aí para a gente ver. Vamos lá, questão 9. Opa, bota 9 para mim aí. Obrigado. Olha só. Tem uma mesinha ali de altura H. Um corpo lá em cima com V inicial horizontal. Aí o corpo na frente de uma plataforma horizontal. O V inicial é de 7 metros por segundo. E o alcance é de 28 metros. O alcance do lançamento, a parte X, a parte horizontal, de 28. Supondo que ele já tem qual é a altura da plataforma. Tranquilo. Tranquilo. Repara. Por incrível que pareça, no nível da prova da UERJ, é assim que costuma vir. Ele disse que o alcance vale 28. Tá? E que o V inicial horizontal vale 7. Então, vamos lá. Deixa eu dar aqui primeiro. Deixa eu trocar de cor para ele estar acabando. O alcance vale 28. O V horizontal vale 7. Quanto tempo ele voou?
4 segundos. Tá? Muito bem. Ele quer a altura. Substitui. Quem vai ser a altura? 5t2. 5 vezes 4 ao quadrado. 5 vezes 16. 80 metros. Acabou. Essa questão, tá? Pode cair em qualquer lugar. Não tem nada de fantástico. Vamos lá, vamos ver outra. Essa avião do navio aqui, ela foi de uma prova aí tipo AFA, tipo alguma coisa assim, tá? Deixa eu colocar a minha aqui para conseguir ler. Um avião sobrevoa em trajetória horizontal, quer dizer, ele está em movimento, uma região de alto mar. E abandona um kit de sobrevivência que deve atingir o barco lá embaixo, à deriva, que está horizontalmente distante 1 quilômetro do avião. O barco está a 1 quilômetro do avião. Gente, eu acho que foi AFA, coisa assim. Considerando que a velocidade do avião vale 100 metros por segundo, o V horizontal, a que altura ele deve estar acima do barco, tá? Para que o kit lá de suprimentos atinja o alvo. Gente, mudou de roupa, esse problema é igual ao problema anterior. Igual, é o mesmo problema. Tá? Porque o barco está a 1 quilômetro horizontalmente dele, ao alcance. Ele está andando a 100 metros por segundo. Oh, meu Deus. Saiu aqui tudo do lugar, peraí. Volta. Então, eu vou apagar esse aqui e fazer um problema que só mudou o número. Pensa bem. O avião vai abandonar um kit de sobrevivência. E esse kit está andando junto com ele. Ou seja, o nosso kit de sobrevivência está andando junto com o avião. Ele está a 100 metros por segundo. Tá? Ele tem o vento do avião. Tá? E ele tem que ter um alcance de 1 quilômetro, de 1.000 metros, a uma certa altura. Tudo bem. E é o tempo que ele gasta para chegar lá no barquinho. Ora, o alcance é 1.000, o V horizontal vale 100, eu quero o tempo de voo. O tempo de voo foi 10 segundos. Se não tiver a altura certa, ele vai voar 10 segundos, não vai cair em cima do barco, vai cair antes, vai cair depois. E tem que cair em cima do barco. Então vamos lá. A altura certa é igual a 5 vezes t ao quadrado. Repara, o t é 10 ao quadrado. Certo? 100 vezes 5, ele tem que dar a 500 metros de altura para poder o pacote cair certinho em cima do barco. Questão de um militar desse, não sei se foi Rafa ou se foi. Tá. Alguma outra coisa assim, mas... Não é demais, né? Mas sabe o que acontece? Você sabe o que você está fazendo, é fácil. Mas você não sabe o que é e decora as coisas, aí é complicado. Você tem que entender o que está fazendo. Quando você entende o que está fazendo, não tem nada demais. Ah, agora vai começar o lançamento oblíquo.
Eu vou falar uma série de coisas. Tem 2 que eu vou fazer, eu vou falar uma série de coisas com você sobre isso. Tá? Ou seja, ao invés de ser assim, ele é assim. Ou seja, vai mudar muita coisa. Ele vai subir e o quê? Descer, enquanto anda para onde? Para frente. Certo, gente? Assim, ó. Quando eu lanço ele desse jeito, que vai assim, ó, assim, ele sobe o quê? Desce na vertical e anda para frente na horizontal. Na horizontal, o V é constante. Na vertical, a queda livre de subida e de o quê? Descida. Vamos fazer aquele referencial que eu te falei ainda há pouco. Tá? Antes de tudo, tem uma coisa para você saber aqui, que não é nada demais, mas que talvez você tenha um problema com matemática. Já viu que esse problema aqui é metade do grande, né? Isso aqui é só a descida. Agora é subida e o quê? Descida. Só que tem uma coisa para você lembrar e saber aqui, que eu vou passar para você por trigonometria. Tá? Lá é demais. Acompanha. Vou botar o eixo Y aqui, que vai ser o meu eixo de alturas. Tá? E aqui o eixo X, que é o eixo horizontal. E vai ter um negócio que a gente vai ter que lembrar aqui e treinar um pouquinho. Que é o seguinte: o cara vai ser jogado com uma velocidade inicial, assim, ó, oblíqua. E essa velocidade, ela pode ser vista em 2 etapas. Uma parte horizontal e uma parte o quê? Vertical. Assim, ó. Em cima de as projeções da velocidade. Bem devagar, sem pressa. Abacate. Eu vou tirar aqui uma perpendicular da ponta dessa velocidade. E isso aqui vai ser a minha velocidade Vx. Gente, lembra do nosso problema anterior? O Vx não tinha ninguém mexendo com ele. Não tinha uma aceleração nesse eixo, não tinha uma força, nem a favor nem contra. O Vx vai se manter constante ao tal do movimento uniforme. Enquanto que eu posso fazer a mesma jogada matemática em Y. E ter aqui o V0, Y. Aqui também seria V0x. Também não tem muito sentido chamar de V0x, porque o Vx vai se manter constante. O Y não. O Y vai frear, parar e voltar. Tá? E você precisa, dado um desses 2 ângulos, ou esse aqui alfa, ou de cima beta, tanto faz, você precisa saber, por exemplo, tendo esse V0, quanto vai o X e quanto vai o que o Y? Quanto vai a parte horizontal e a parte o quê? Vertical. Para isso, eu tenho aqui um termo retângulo. Olha para cá. Quem é a definição? Deixa eu largar desse vermelho. Esse vermelho você não enxerga bem. Olha só. Que definição
de cosseno do ângulo alfa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno, o lado com ângulo, do lado alfa. Cosseno, com ângulo, ele é Vx sobre V0. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Definição de cosseno, trigonometria. Se eu passar o V0 para o outro lado, eu vou saber que o Vx, aquela parte que se mantém constante, aquela parte do alcance, tá? Ele é V0 cosseno de alfa. Se for 30, 45 ou 60, você tem que guardar, porque são aqueles principais. Se não for, ele vai ter que te dar o cosseno e o seno. Mas olha só, você tem um V aqui. E a parte horizontal, aqui com ângulo, multiplica com ângulo, cosseno. Agora, a definição de seno de alfa. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o VY, olha aqui, ó. Cateto oposto. Quem é o seno de alfa? É o V0Y sobre o V. Se eu não ver para o outro lado, quem é o V0Y? É só pegar o V0 e multiplicar pelo seno de alfa. Te pergunto, dá para guardar? Como é que você calcula o VY e o VX, tendo V0 e tendo ângulo? Olha só, um lado você gira com ângulo, outro sem ângulo. Com e sem. Cosseno e seno. Se ele desce o ângulo de cima, não vai dar, mas se desce o ângulo de cima, você tem que trocar. Esse seria o com e esse aqui seria o sem. Girou com ângulo, cosseno. Sem o ângulo, seno. Com e sem. Então você guarda isso. Porque aí você pode calcular as duas velocidades. A parte de subida e a parte horizontal. Tá? Davi tem uma dúvida. Fala, Davi. Não, já consegui sanar aqui, mestre. Obrigado. Já? Tá bom. Então, olha só. Os problemas vão ter os clássicos. Vou te dar o V0. O V total. Não vou te dar o seno e o cosseno. Você vai ter que pegar a parte X e a parte o quê? Y. Olha para mim. Como é que é o movimento? Ai, Deus, espera aí. Eita. Como é que é o movimento da parte Y, da parte vertical? Ele vai ter um VY para cima. Vamos botar o G para baixo. Lembra da equação que a gente fez aqui ainda há pouco? Lançando com 30, lançando com 20 e tal? Repara, a equação é aquela de sempre. S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT2. E a aceleração é G, é gravidade. Olha bem, o eixo está para cima, está para cima. Mas vai ser a equação de Y, do eixo Y. Y é a altura que ele vai andar. Tá? Repara, S0. Se ele sair do chão, o S0 é igual a zero. Aqui foi zero. V0T e V0 VY. O VY, ou seja, é V0YT menos 1 meio de G. Por que menos? Porque o G é para baixo, o eixo é para cima. Menos
um meio de GT2? Olha só, gente. Aqui no meio de G vai dar menos 5. E lembra, sobe o quê? Desce. Quero saber o tempo total de lançamento. É o tempo de voltar para o zero? Só vou casar aqui e vai ser no segundo grau. Vou te dar duas respostas: a saída e a chegada. Certo? Tá? Tudo bem? Repara, tem outras coisas que eu posso fazer, mas eu vou te mostrar com calma. Tá? Para pegar o tempo total, é só fazer o S igual a zero. O Y igual a zero. Vai ver o tempo de subida e descida. Tem uma série de coisas que a gente sabe aqui que a gente pode usar, mas vamos com calma. E fazer a parte X, a parte horizontal. Essa é a mais fácil de todas. De novo, vai ter um alcance. E como o VX se mantém o quê? Constante, é movimento uniforme, é só fazer o VX vezes T. Como é que se faz para tirar a altura máxima? Tem tanta maneira de fazer, tá? É só fazer o T, fazer o V igual a zero mais a T com V igual a zero em Y. A gente vai te mostrar. Mas, em princípio, tem uma equação de segundo grau que sobe e desce. Ali, ó, para a altura, tá? Com o VY. E tem uma equação que anda com o V constante, com o Vx. Tá? E dessa vez, é só você, tá, ter essas coisas como algo que você entendeu. Aqui, ó, lembra? Vai ser menos 5 que 2, e que vai depender do problema de que é o V cosseno. Tá? Esse é o V cosseno, esse é o V seno, com ângulos embaixo. Vamos tentar mostrar isso para você um problema, para você poder sacar como é que faz isso com calma. Mas, antes, só descia, agora sobe e o quê? Desce. Por exemplo, lembra de Torricelli? V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Essa equação aqui, ó. Quer mil V? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Repara, lá em cima, o V é zero. Esse V é zero é o Y. A aceleração é G. Se você botar um zero aqui, tu vai calcular a altura máxima. A altura para a velocidade igual a quanto? Zero. Tempo de subida é ridículo. Por exemplo, o G na subida tira de 10 em 10. Se eu lançar com 30, temos que subir 3. E de descida, 3 também. Que a subida é igual a descida. Se eu lançar com 40, 4, porque ele pede de 10 em 10. Se eu lançar com 25, 2,5. Porque ele pede de 10 em 10. Depois ganha de 10 em 10. Vamos ver se você consegue. Agora, o principal, não pode esquecer isso aqui. Multiplicar pelo seno e pelo cosseno, para poder usar a parte horizontal e a parte o quê? Vertical. Tá? Quer me perguntar alguma coisa, gente? Estou aqui. Estou vendo o chat. Vamos fazer, né? Vamos fazer quem fazendo pode ser que pinte tudo. Agora, deixa eu te dizer um negócio. Tem um monte de gente de fazer a mesma coisa. Você vai escolher qual o melhor para você. Tá? Mas, na realidade, tá? Você vai ver que você pode tirar isso por vários tipos de equação, de várias maneiras. Vamos tentar fazer o mais simples que a gente possa fazer. Mas, no geral, todos eles são simples. Tá?
Vamos ver. Agora, lembra? Na horizontal é V constante, é o Vx. É o V cosseno. Na vertical, sobe, freando, para e depois o quê? Desce. E a mesma equação, sobe e desce. Vamos lá. Vamos tentar ver se a gente consegue mostrar isso para você. E eu vou apagar isso aqui. Se precisar, faço tudo de novo para você ver. Com calma. Subindo e descendo. Um é V seno, outro é V cosseno. E a gente consegue destrinchar esse troço com calma. Para pensar em uniforme na horizontal, uniformemente variado na vertical. O mesmo jeitinho que a gente fez o alcance. Tá? Então, vamos lá. Vamos com calma. A questão 11, ela tem 4 perguntas. Então, tem um monte de coisa logo de uma vez para a gente poder te mostrar como é que faz. Então, olha só. Um corpo é lançado com velocidade de 50 metros por segundo. Então, esse é o V0 total. O tortinho, o 50 é o total. Dando dividir em x e y. E o ângulo θ de lançamento, tá? Ele nem te diz qual é, te dá o seno e dá o cosseno, que é o que interessa, né? Tu sabe que o seno dá 0,6 e o cosseno dá 0,8. Então, isso já vai me dar o Vx e o Vy. Conforme indica a figura. Calcule, cosseno de G igual a 10, desprezando atritos, 4 coisas que eu peço aqui. Agora, antes de tudo, tá? A primeira coisa é você separar o Vx e o Vy para poder saber como é que você vai usar isso aqui. Ó, a coisa é assim. Tem aqui um sujeito que vai fazer o lançamento. Ó, lançamento oblíquo. E o V inicial dele vale 50. Mas esse é o valor total. Tem um ângulo θ aqui. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos saber que parte dele é o x, que parte dele é a constante, que parte dele vai frear, depois vai acelerar, vai subir e descer. Tá? Vamos saber com calma. Então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui, o seno é 0,6. Tá, e cosseno é 0,8. Repara. Existe aqui o Vx. E o Vx é V vezes o cosseno de θ. Ele deu o cosseno de θ. O cosseno de θ é 0,8. Portanto, o Vx vale 40 metros por segundo. O que quer dizer isso? Que horizontalmente ele vai andar com 40 o tempo todo. O tempo todo com 40. Tá? Aliás, uma coisa interessante. No ponto mais alto, o V desse movimento é 0? Deixa eu te perguntar. Quem é a velocidade no ponto mais alto? É 0? Não é, não. É 0 quando você lança verticalmente. No oblíquo, lá em cima, ele tem velocidade para a direita. Se não tivesse, ele chegava aqui em cima, caía e ia reta para baixo. E fazia assim, ó. Isso não é desenho animado, pô. Aquele V de 40 ali
vai se manter constante o tempo todo. E no ponto mais alto, quando ele parar de subir, ele continua a ter o 40 da horizontal. Esse 40 ele não perde nunca. Certo, gente? Então, aqui em cima, esse corpo tem velocidade. Qual a velocidade? Dos 40. Ele não vai ter o Y. O Y vai frear. Lá em cima vai ser zero. Agora, quem é a parte VY? Com calma. O VY é V menos de θ. V, VY. V, que é 50, menos de θ, que é 0,6. VY, 30. Mas lá só Pitágoras, 3, 4, 5. 30, 40, 50. Tá? Então, esse cara é lançando para cima com 30 e para a direita com 40. É a mesma coisa que sair com 50. Tá? Essa é a famosa soma de vetores. Tá? E não é uma soma normal. É uma soma que 30 mais 40 dá 50, não dá 70. Tá? A gente vai ter que discutir isso depois. Olha só. Em termos de Y, ele sobe com 30. Em termos de X, ele anda para frente com 50. Tá? Então, vamos lá. Quem é a primeira pergunta? É o tempo de subida. Gente, para fazer isso, a gente nem precisa de botar conta nenhuma. Por quê? Se você raciocinar, a física está dizendo para você que é o tempo de subida, está pulando na tua frente. Por quê? Pensa bem. Na subida, a gravidade dá ou tira? Tira. Tira a velocidade. E tira de 10 em 10. Por isso que é uniformemente variável. O que ela dá, o que ela tira é sempre a mesma coisa. Ora, quem é o V inicial? Não é 30 de subida? Não é 30? Quanto tempo ele vai subir? Se ele pede de 10 em 10, ele vai subir 3 segundos. Se for de 44, ele sobe com 30. Se ele pede de 10 em 10, vai levar 3 segundos. O que você pode fazer aqui? Por exemplo, você pode fazer assim, ó. Lembra dessa equação? V igual a T0 mais a T? Vou aplicar em Y. O V final lá em cima, é 0. O V inicial é 30. A aceleração é menos 10. Quer para baixo? 10t igual a 30. Tempo de subida. 3 segundos. Te pergunto. Isso aí é matar mosquito com bala de canhão. Porque, pensa, joguei com 30 para cima. Se ele pede 10 em 10, vai levar 3 segundos para subir? Óbvio, gente. Sim ou não? Se o inicial fosse de 40, levaria 4. Pede de 10 em 10. Fácil. E tem um tempo total de movimento 6, né? 3 para subir e 3 para descer. Que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. É a mesma aceleração que tira quando sobe, dá quando desce. Tá? Muito bem. Aí, ele pede a altura máxima. A altura máxima. Olha, eu não sei de quantas maneiras a gente pode fazer isso. Tá? Vou dizer uma primeira maneira. A altura é eixo Y. A equação de Y vai ser Y é igual a V0T menos 1/2 de GT2. Esse zero é igual a zero. Essa é a equação da subida e da descida. A subida é T igual a 3. Então,
Quem é a altura máxima? O y máximo. 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Porque o tempo de subida vale 3. 90 menos 45, altura máxima, 45 metros. Só assim que a gente faz? Não. Aqui, ó. Torricelli. V final ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vê a fórmula. Tá? Repara. V final Y lá em cima é 0. V inicial é 30. Menos 20 delta S. Por que é menos 20? Porque é menos 10. É o G? Vai, gente. 20 delta S igual a 945 metros. Aqui, ó. Eu não estou facilitando, eu estou dificultando, mas é aqui. Gráfico. Velocidade de tempo. O ΔS é a área, a altura é a área, o que ele andou é a área. Ele começou com 30, freou em 3 segundos até parar. Quem é a altura que ele subiu? É o ΔS, é a área. Quem é a altura? Base vezes a altura sobre 2. Vai, de quantas maneiras você quer ver isso aí? Bom. Esse é o ponto mais alto da parábola. É menos B sobre 2A. Lembra da parábola? A parábola. Essa parábola é assim. O tempo de subida dela é 3. Quem é a altura máxima? Menos delta sobre 4A. As coordenadas do verso da parábola. Quarta maneira de fazer. Eu não sei qual delas você acha melhor, mas tá ali gráfico é vida. É claro que é. Né? Tá? Na realidade, é só botar o V aqui, botar o tempo aqui dividido por 10, e você faz qualquer altura. Ah, lancei com 50, ali dá 5. Você vai fazer 5 vezes 50 sobre 2. Né? Altura máxima. Tá? Tranquilo, gente? É. Alcance. Qual o alcance? Pronto. Espera aí. Deixa eu ver se eu fiz tudo. Tempo de subida. Ah, sim. Na letra A, ele pergunta qual é a velocidade quando a partícula passa no verso da parábola. Aqui é assim. Quem é esse V? Esse V é 40, gente. Por quê? Porque é o Vx. O Vy vai a 0, mas o Vx se mantém constante. Ele não pode estar parado aqui. Se ele parasse aqui, ele caía reto. Isso é só um fantasma, pô. Que vai chegar aqui e cair. Só se for um desenho animado. Não existe isso. Esse V de 40 se mantém o tempo todo constante. Isso é a letra A, que eu pulei. Falei, mas pulei. Aí, que é o alcance? Tá? Que é o alcance? A letra D, que é o alcance? O alcance. Olha, o V horizontal é 40 e o tempo total é 6. Certo, gente?
Tempo total, 6. Portanto, o alcance vai dar 240 metros. Né? Assim, não sei se você está conseguindo ver, o corpo desse troço não tem nada demais, tá? Mas, seja qual for, tá? As pessoas pedem para você decorar a fórmula disso. Para que decorar a fórmula? Se você sabe fazer. Quer ver? Vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar. Tudo bem? Ó, vou apagar essa. Vou colocar uma outra antes dessa última aí. A gente poder treinar essa mesma coisa. Olha só. Não vai ficar muito bom na horizontal, não, mas a gente dá um jeitinho. Olha só. Vamos supor, não está aí não, tá? Vamos criar agora. Vou fazer o seguinte. Um canhão vai dar um tiro aqui. A bala do canhão vai sair com 100 metros por segundo do chão e vai voar aqui para fazer o alcance dela. Mas é assim, não tem problema mais difícil, isso até tem, mas a UERJ não faz isso não. Olha aqui. Está aqui o X, aqui o Y. Aí, é para você assim, o ângulo de lançamento é 30 graus. Tá? Muito bem. Agora vamos para você o seguinte. Qual o alcance do lançamento? Qual o alcance? Vamos com calma. Suponha que a questão deu para você que raiz de 3 vale 1,7, tá? Cuidado com isso. Muito bem. O que é o Vx? É V cosseno de 30. V, 100 vezes o cosseno de 30. Vx, 100. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Ah, tem que saber. É bom que saiba. Às vezes eles dão na prova, mas às vezes não dão. 30, 45, 60 tem que saber. Então vamos fazer o seguinte. 100 sobre 2, 50. 50 vezes 1,7, não é isso? Vai dar 50, 57, 35, vai dar 85 metros por segundo aproximadamente, dado raiz de 3 igual a 1,7. Aí, vamos fazer o Y. Quem é o VY? 100 vezes seno de 30. Aqui é 100, lá é com. Seno de 30 é meio. VY. 50 metros por segundo. Que gostaria que você, meu aluno, já tivesse na cabeça? Bom, se ele vai subir com 50, vai levar 5 segundos para subir. Que ele pede 10 em 10, pô. 50 vai levar 5 segundos. 10 segundos para ir e voltar. Pronto, 10 segundos. Com esse que vem aqui, vai dar 150 metros, acabou o problema. Tá? Mas vamos lá.
Vamos com calma. Muito bem. Eu quero o tempo de sobe e desce. O tempo de sobe e desce. Vamos pegar a equação aqui, ó, do tempo de sobe e desce. E é o y? V0t menos 5t2. Por que isso? Porque é o meio de 10. E o g é para baixo, o eixo está para cima. V0t menos 5t2. Eu quero o tempo de sobe e desce. Se é sobe e desce, ele vai voltar para o zero. Ele vai no ponto mais alto e volta para o zero. Eu já sei que ele tem igual a 10, mas deixa para lá. Tá? Vamos fazer ali. Eu quero o tempo de sobe e desce. Sobe e desce. Ele vai para o chão, ele vai para zero. Zero é igual a 50t menos 5t2. Eu sou incompleta do termo C. Eu posso botar o T em evidência, o 5t em evidência. Né? É assim que faz, em no grau. Quando não tem o termo C, olha ali, ó. Bota o T em evidência, pronto, para não ter problema. Vai ficar 50 menos 5t. Botei o T em evidência. Quando é que eu passar zero? Quando os dois que são multiplicados podem ser zero. Primeira solução. Tem igual a zero, é claro, ele estava no chão quando ele saiu. Eu não quero essa, eu quero a volta. Então, a sua solução. 50 menos 5t igual a zero. 50 sobre 5, 10 segundos. Esse é o tempo de sobe e desce. Você já sabia, né? Que ele leva 5 para subir e 5 para descer? Por que 5 para subir? Quem está com 50, ele pede 10 em 10. Então, se o tempo dá 10 segundos e eu quero o alcance, que é o alcance? Olha lá. 85 é o Vx. E o tempo de voo é 10. Resposta, 850 metros. E aí, gente? Quando você sabe o que está fazendo, é fácil. Tá? Eu posso criar a loucura que seja. Na realidade, tu pode fazer isso aqui até de cabeça. Aqui, ó. Você bota uma velocidade, lá, e aí, quando você projeta, fica um VY de 40 e um VX de 20. Projetando. Tá? Os dois. Esse dá 40 e esse dá 20. Eu pergunto, que é o alcance? Vamos lá. Se aqui é 40, é 4 para subir e 4 para descer. O tempo é 8. Que é o alcance? 8 vezes 20. 160. Acabou. Hã? Você primeiro achou os 40 e os 20 ali. Achando isso, não tem o que temer. Tá? Não tem o que temer. Ah, mas quem é a altura máxima? Quem é a altura máxima que ele sobe? Você Torricelli, V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, 2A delta S. É só fazer o V final em Y igual a zero, que ele para de subir. Faz a conta, tem a altura. E vê, no lançamento horizontal, o H não é um meio de GT2? É ou não? O que ele desce é igual ao que ele sobe. Você sabe
que ele desce 4 segundos, bota no H igual ao meio de 82 e tira o H, porque é o mesmo o H que ele sobe, é o H que ele desce, é a mesma coisa. Você faz que nem um lançamento a partir daqui, tá? Você quer essa altura, tem o tempo, que o tempo é 4 segundos, 4 para subir, 4 para descer, bota lá, acabou. Vai no mesmo. Se você treinar um pouquinho, você vai ver que as coisas que eles costumam perguntar aqui são normais. Agora, existem umas observações que eu não quero fazer hoje, vou fazer antes da prova para vocês, tá? Mais perto da prova, tá? Vou fazer para você poder lembrar que se eu lançar com 30 graus e com 60 graus, que é no mesmo lugar, tá? Que quando os ângulos são somados 90, são complementares, vai ser com 20 e com 70 graus, vai ser com 60 e 30, vai cair no mesmo lugar o lançamento. E que o alcance máximo cai mais longe com que a 45 graus. Eu vou provar isso tudo para você. Mas agora não, agora deixa isso para lá. Tá? Repara, tem um último problema aqui para a gente fazer e não sai do chão. Ele é oblíquo, mas não sai do chão. Será que vai ser tão difícil assim? Olha bem, ó. Uma pessoa lança uma pedra, mas a lança do alto do edifício. O V inicial dela é 60 metros por segundo. Com um ângulo de 30 com a horizontal. Se a altura do edifício é 80 metros, qual será o alcance máximo? O alcance máximo, tá? É em relação ao sistema. Gente, ela não sai do chão. É assim, ó. Tem uma altura inicial, esse V acho que é 60. O ângulo aqui é 30 graus. Sabe o que é isso mesmo? É. E ele dá o seno e o cosseno. Seno igual a meio, cosseno igual a 0,8, aproximado. Tá? E quer saber o alcance. Olha só. Só que a altura dele no início não é zero, ele não sai do chão. Ele sai de 80 metros. A posição inicial dele não é chão, é 80. Tá? E ele quer saber o alcance. Tá. Vamos lá. Primeira coisa a fazer. Vamos fazer as projeções. O cosseno e o seno. Tá? Sem eles, não dá certo a brincadeira. Então, vamos nessa. Aqui, ó. A parte horizontal para fazer um alcance. O Vx é V0 vezes cosseno de 30. Ele deu o cosseno de 30, 0,8. Então, aquele Vx que é constante vale 48. E o Vy, aquele para subir. Com seno. Quem é? O V0y. É 60 vezes seno de 30, que é meio. V0y. 30 metros por segundo. Isso ele não está saindo do chão, tá vendo? Muito bem. A pedida é
que é alcance. Calma. Vamos fazer isso. E a única coisa diferente que tem aí é que o S0 não é zero, é 80. Vamos lá. Por eixo Y, a equação é aquela mesma. S igual a S0 mais V0T mais um meio de A, T2. Vamos lá. Y é igual. Aí que está. E a posição inicial não é zero? Eles são do 80. E é o VY, 30. Menos 5, que é o meio de 10, T2. Por que menos? Porque o G é para baixo. E o retrovisor é para cima. Eu quero que ele vá para o chão. O chão é o zero. Pronto. Ele vai sair do 80 e vai para o zero. Ele sobe e desce. Algum problema? Ele pode subir e descer? Pode. Tá? Ele quer ir para o zero, ele quer ir para o chão. E o chão é S igual a zero. O que você vai fazer? Ora, você vai tascar o zero ali. Deixa eu tirar esse negócio da minha frente aqui, peraí. Tascar o zero aqui para poder calcular quanto tempo ele vai chegar no chão. O chão é Y igual a zero, vai ficar zero é igual a 80, que é a posição inicial, mais 30T, menos 5, T2. Para ficar mais rápido, vou dividir tudo por menos 5, para ficar o A positivo. Dividir tudo por menos 5, vai ficar assim, ó. P2 dividido por menos 5. Aqui, menos 6T, menos... É 16, né, gente? É. Menos 16, igual a zero. Isso não é isso. Hã? Dividir por menos 5. Ficou menos 6 e menos 16. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 6, 30. É isso mesmo. Aí vamos fazer o tempo. Por que eu botei zero? Para o Y chegar no chão. Deu zero. Ou seja, vai ficar T igual, vai, Bhaskara, menos B, mais ou menos, vamos lá, B2 menos 4AC, 4 vezes 16. Não é isso? 64, né? 4 vezes 16, 40, 64. Só que é menos com menos, mais. Menos 4AC, sobre 2A. Aqui dá 100, raiz quadrada 10. Só vai na positiva. 10 mais 6, 16 sobre 2. Tempo de voo, 8. Qual foi a diferença? Qual foi a diferença? Tá? A diferença foi que a posição inicial não era zero, era 80. E ao final era zero, ele vai para o chão de novo. Pronto. Aí ele quer um alcance? É. O alcance é com 48. Então, quem é o alcance? Horizontal constante. 48, que é a velocidade, vezes 8. Peraí. 4 vezes 8, 32, 320. Mais 64, se eu não errei, 384 metros. Eu não errei a conta. Uma vez, caiu no IME uma questão assim. Eu tinha que fazer uma cesta. Aí a bola estava assim. A bola estava a 2 metros de altura e foi arremessada para uma cesta que estava, sei lá, a 4 metros. Mas ele tira o tempo. S igual a S0, 2. E aí tem que ter o BY para fazer VYT.
1,6 até 2. Quem era a altura final? 4. Eu vou botar um 4 aqui e fazer a conta. Do IME, porra. Tá? Aí deu a distância e perguntou quem era o V horizontal. Ora, se você tinha um alcance e tinha o tempo, tem o V horizontal. Questão do IME, pô. Pergunta a vocês. E aí? É tão difícil quanto vocês esperavam? Dá para entender, gente? Pô, mas clareou bastante, clareou bastante. Eu sabia só a teoria desse negócio aí que eu esqueci o nome, mas, pô, ajudou bastante. Muito, muito bom. Adorei. Acompanha. Aquela história de cair junto quando tem ângulos complementares ou ter o alcance máximo em 45, as pessoas mandam você decorar isso. Eu vou te mostrar isso. Mas no fim das contas, você vai acabar decorando mesmo. Tá? Agora, a diferença está no fato de que você sabe o que você está fazendo, ao invés de decorar a equação e esperar que o milagre aconteça. Você está entendendo a separação entre o uniforme e o uniforme variado? Você chega lá, não é tão fantástico assim. Tá? Agora, é claro, tem que praticar mais, fazer mais exercício para poder chegar bem. A gente vai fazer isso. A próxima aula, vamos sair de mecânica um pouquinho agora, vou fazer termologia. Calor sensível, calor latente. MC da Tatete, ML. Mudança de fase, mudança de temperatura com potência. E trocas térmicas, de equilíbrio, que é a temperatura final quando você mistura água com gelo, com vapor, com não sei o quê. Vamos fazer aquele troço todo. Tá? Porque é mais uma coisa que eles gostam de colocar na prova, vão tentar fazer antes para você. Tá? E essa, que era essa espécie de ser uma aula um pouco pesada, a gente conseguiu levar até bem, né? Até era boa. Tá? Mais um pouquinho de treino e a gente chega lá. Tá bom? Gente, um abraço a todos. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aproveitar um pouquinho disso. Vamos treinar para poder matar isso a pau. Beijo para vocês. Beijo a todos. Tá? E aí, legal dessa aula é que na última não era. Agora já pode dizer que o professor septuagenário, porque nessa semana eu fiz 70 anos, tá? Da semana passada, no dia que ia dar aula para vocês, na quarta-feira, que choveu. Tá? E aí, já estou de idade nova, mais uma volta no torno do sol. Tá? Repara, boa noite a todos, fiquem bem, fiquem felizes e vamos lá, tamo junto. Abraço, abraço. Tchau, tchau, gente.